Romanos 12, é do versículo 9 ao 21, é aquele famoso versículo, capítulo que fala de nós renovarmos a nossa mente para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esta é a parte final do capítulo 12, e então eu ia sugerir que voluntárias lessem parágrafos, eles são mais ou menos visíveis, e que meditássemos todas, porque é uma versão diferente e nós já conhecemos isto tão bem. Eu, ao ler isto, às vezes intuitivamente já leio o final da frase e não é o que está ali escrito, porque isto é uma versão diferente. Então, quem quiser e puder começar. Pode começar pela A. De pé, puxar de pé, levantar um bocadinho. Mas é para ler a quadra? Sim. Lê aqui o primeiro parágrafo. Aqui? Sim. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas, mais do que a si próprio. Não sejais cuidadosos ou descuidados do zelo. Sede fervorosos no espírito. Servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Outra irmã que queira ler? Cooperai com os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai o comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declara o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer; se tiver sede, dá-lhe beber. Porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal. Amém. Ali o versículo que diz: empreendei todos os esforços para viver em paz com todos, porque nem sempre depende de nós, mas o que tiver nas nossas mãos, nós devemos fazer com que haja paz. E o final: jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Se eu tivesse ficado amargurada e pensado naquilo vezes e vezes, eu estava vencida pelo mal, mas nós vencemos o mal com o bem, quando nós percebemos que aquilo não é bom para nós e que indiretamente ia depois prejudicar outras pessoas à minha volta, e portanto tinha que alinhar as coisas, e é na presença do Senhor que assim o fazemos. Muito bem. Então o tema é pacificadoras. Esta palavra existe nas Escrituras, pacificadores, e eu desafio-vos vocês a lerem Mateus 5. O famoso Sermão da Montanha. E bem-aventurados, diz aqui esta passagem, felicíssimos, muito felizes, e diz assim no versículo 9, quem pode ler, se faz favor? Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão chamados filhos de Deus. Porque eles serão chamados. Sabem porque é que eles são chamados filhos de Deus? Porque é uma característica do Pai. O Pai é pacificador.
Não é isto que o apóstolo Paulo nos diz, que Deus nos deu o ministério da reconciliação entre o mundo e Deus? Então, se há alguém que percebe e sabe fazer reconciliações e pacificações, se existe essa palavra, é Deus. E então, quando nós somos pacificadores, quando nós somos intermediários e usados para resolver um conflito em vez de agravá-lo, nós somos chamados filhos de Deus porque isso é uma característica do nosso Pai. Mostramos de quem somos filhas e que queira Deus que nós possamos mostrar este traço que o mundo tanto precisa, de que somos filhas de Deus exatamente pelo nosso bom porte. Muito bem, nós seres humanos somos seres relacionais, nós precisamos de ter relacionamentos. Antes do pecado entrar no mundo, já Deus estava a dizer, não é bom que o homem esteja só. Diz isso em Gênesis 2:18. Deus nos fez para termos um relacionamento primeiro com Ele, na vertical, e depois Deus nos fez para ter relacionamentos com os outros, horizontal. Precisamos disso. E nós mulheres precisamos muito mais, porque temos toda uma sensibilidade que faz com que nós tenhamos muitos tipos de relacionamentos em diferentes camadas e temos algo que costuma-se chamar de intuição. Nós sabemos quando alguém não está bem, nós percebemos, mas está tudo bem? Sim, está, e nós percebemos que não está, a pessoa não está bem, nós temos aquela questão de precisar, antes da pessoa dizer, já cuidar, já fazer, essa sensibilidade foi Deus que nos deu a nós mulheres, como ajudadoras idóneas. E isso tudo é muito bom, mas quando vivemos num mundo caído e perdido como vivemos, temos a potencialidade de, em todos os relacionamentos que temos, haver conflitos. E há conflitos. Desde com a família, as pessoas que estão mais próximas de nós, basta a altura errada, dizer a coisa errada, ou a pessoa dizer-nos a coisa errada. O quê? Tu estás-me a dizer isto? E aquilo já escala tudo o que veio do dia, que não correu bem, vai ser descarregado naquela altura e vai haver ali um conflito. Ou pode ser com uma pessoa que é desconhecida para nós, mas que vai haver um conflito na mesma, como aquele exemplo que eu vos contei há bocado, ou um funcionário do supermercado, porque nós pedimos uma coisa e ele não nos trouxe e já gera ali uma questão. Vou-vos dar uma definição do que é conflito. O conflito é uma diferença de opinião ou de propósito que frustra os objetivos ou desejos de alguém. Portanto, era eu querer alguma coisa e não conseguir. E esta descrição é tão ampla que pode ser dada para uma coisa simples como uma preferência de gosto. Eu fico frustrada porque eu queria comer àquele restaurante e estão todos a dizer, preferimos ao outro. Já a levantar ali um atrito. Ou pode ser para uma coisa tão grave como irmãos dentro da igreja terem um litígio e irem a tribunal. Portanto, pode ter uma dimensão muito ampla. Desde uma coisa simples, mas que pode gerar algum desconforto e consequência, ou uma coisa mais séria que tem proporções diferentes. Lá está, quanto mais próximo eu estiver dessa pessoa, mais grave vai ser o conflito e piores são as consequências, certo? Aquela senhora, já não me lembro dela, mas alguém na minha casa com quem eu vivo me dizer alguma coisa, eu fixei e não esqueço. E mais tarde ou mais cedo aquilo vai vir ao de cima. De uma maneira desproporcional, porque não tem nada a ver com o assunto, mas tu já me tinhas dito no passado uma coisa. E nós mulheres somos exímias nisso, deixamos os homens muito confusos, porque eles não têm esta ligação de fios todas, e quando vamos buscar uma coisa de há 2 anos atrás, é cobardia, porque eles não se lembram. Nem se podem defender porque eles não se lembram. Mas nós lembramos, como se fosse hoje. Pronto, ser mulher tem destas coisas. Independente dos nossos tipos de temperamentos, se somos mais introvertidas ou mais extrovertidas, nós vamos ter conflitos e podemos lidar de 2 maneiras. Imaginem que é uma colina e existem as 2 extremidades e o sítio certo de mantermos é lá em cima no meio. Dário, podes mostrar agora o infograma, se faz favor, a parte só inicial. Existem maneiras opostas, ambas erradas, e o correto será... Podes subir um bocadinho? Ou melhor, deixa um bocadinho. Exatamente, para mostrar aqui Podes parar aí? Ok. Peço desculpa ter ali números, mas isto era uma tabela de eleições e não havia maneira de eu tirar, e eu para dividir as coisas tive que dividir,
E há 3 abordagens em relação a um conflito, é isso que nós vamos estudar hoje e, se Deus quiser, vamos estudar nos próximos meses, está bem? O que nós queremos aqui aprender é ferramentas para lidar com um problema, porque problemas vamos todos os ter, conflitos vamos todos os ter. Se soubermos ter as ferramentas, podemos usar melhor, certo? Uma faca é melhor para cortar, não é? Tentem cortar com um garfo. Se não for uma coisa maciazinha, não dá, não é? Então, os instrumentos certos, na altura certa, faz toda a diferença e é isso que nós estamos agora a querer aprender, a sermos pacificadoras, não é da noite para o dia, vamos errar, vamos acertar algumas, mas pelo menos na presença de Deus já estamos a aprender algumas coisas que nos serão úteis. Então, vamos começar por uma das abordagens que é a mais comum entre nós mulheres e que são as respostas de fuga, é esta extremidade aqui para este lado. As respostas de fuga é quando estamos mais interessadas em evitar o problema do que o resolver. Esta é uma abordagem muito comum na Igreja, porque muitos crentes pensam que todos os tipos de conflitos são errados e, portanto, não devemos arranjar problemas. Esquecemos é que se não os resolvemos, geramos outros. E os conflitos nós já vamos perceber que são bons. Não vamos arranjá-los, não é, de propósito, mas eles, quando chegam à nossa vida, têm um propósito e um objetivo. Ao querer tapar o sol com a peneira, quer por medo de não conseguir resolver ou com medo de agravar o problema, algumas pessoas usam a maneira, número 1, de resposta de fuga, que é, se nós pensarmos que é o início aqui de começar a decair, mais ou menos aqui, que é negar. É fingir que o problema não existe, ou, se não der para negar a questão, simplesmente recusar fazer o que deve ser feito para resolver o conflito. Este tipo de resposta apenas traz um alívio momentâneo e não resolve nada. Eu fingir que não está ali uma coisa não faz com que ela não esteja. Esta é a primeira parte destas respostas de fuga. A segunda é fugir. Outra possibilidade é fugir do conflito. Pode ser deixar a casa, acabar uma amizade, desistir do emprego, preencher os papéis do divórcio, mudar de igreja. Na maioria das situações, fugir apenas adia a resolução do problema e não ajuda. Existem situações em que é apropriado nós nos retirarmos, até porque estamos com a cabeça quente ou não estamos a ver as coisas bem, afastarmos, pomos as ideias em ordem, orarmos e regressarmos ao problema para o resolver. Mas não é fugir e abandonar aquilo. Exceto, e esta é uma situação muito extrema e que infelizmente muito comum no meio das mulheres, e nós como igreja não nos pomos à parte disto, que é nos casos de violência doméstica, não é? De violência física, de violência sexual, em que é preciso fugir, é preciso sair para preservar a vida e a integridade e o bem-estar, está bem? São situações extremas que ainda assim têm que ser adressadas mais à frente, não na altura e não com aquela pessoa sozinha. Está bem? Mas são situações em que a Igreja, não sei se estamos preparados para isso ou não, mas a ser necessário, temos que intervir todos e salvaguardar as vítimas, ajudá-las e tentar restaurar ali os relacionamentos dentro do possível. Se for entre crentes, porque isto pode acontecer entre crentes, é sempre mais fácil porque temos o mesmo Deus, não é? O mesmo Espírito Santo. Quando são crentes e descrentes é tudo muito mais difícil. Mas temos sempre que preservar quem é vítima e quem é aquele que pode sofrer consequências graves naquele relacionamento. Nessa situação rara, é preciso então fugir. Regra geral, fugir é estar a adiar a solução. E por fim, na parte extrema da ponta, é a solução mais extrema de todas, que quando eu li isto, porque eu estou-vos a falar, é baseado num livro que eu comprei em inglês, que chama-se Pacificadores. Eu depois no final posso-vos falar um bocadinho mais e porquê esse livro, mas quando eu li isto no livro eu fiquei, uau, isto é uma resposta e infelizmente é o suicídio. É quando uma pessoa já perdeu toda a esperança de resolução do problema e quer escapar da situação e em desespero de causa pode atentar contra a própria vida, quer por tentativa, quer por o conseguir mesmo. E infelizmente isto vale a pena ser falado porque o suicídio é algo que está a aumentar muito, principalmente nas camadas mais novas, nos adolescentes. E é assustador. E isto deve-se muito ao facto de estes jovens, estas meninas, estes meninos, não saberem lidar com conflitos. Não souberam em pequeninos, foram crescendo e quando vem um conflito, aquilo parece maior do que eles próprios e desistem de lutar
e de até às vezes pedir ajuda. Isto é grave e uma vez mais eu falo que nós como igreja não estamos imunes a isto. Vocês não pensem que crente é as famílias felizes, porque não são. E convém que isto seja falado, convém que haja sempre essa proximidade pais-filhos para se perceber alguma coisa que não esteja tão bem, mas acima de tudo ajudar desde crianças quando têm um obstáculo, se não conseguem ir de frente, contornam o obstáculo, saber ultrapassar a questão, porque na vida vão ter muito disso à frente, e se quanto mais novos começarem a perceber e a enfrentar as questões, melhor será, não é? Então este é o lado das respostas de fuga, é negar, fugir e, a última análise, suicídio. Depois temos o outro lado que também está errado, que é o lado do ataque. É o tipo de resposta dadas por quem está mais interessado em ganhar o conflito do que em preservar o relacionamento. Este tipo de atitude é vista em pessoas que veem o conflito como algo que tem que ser ganho e uma oportunidade de vincar os meus direitos, de controlar os outros e de tirar vantagem da situação. É possível também, no meio de nós crentes, haver isto. Este tipo de pessoas, tanto podem ser pessoas que nos parecem muito fortes e autossuficientes, como pode ser pessoas muito tímidas, inseguras e medrosas. E vocês já vão perceber porque é que podem ser estes dois extremos. O objetivo deste tipo de respostas é criar um máximo de pressão nos opositores e acabar com a oposição. Portanto, é encostar a pessoa até à parede e tu vais desistir. É isto que é o ataque. A primeira parte do ataque é exatamente essa palavra, a opção do ataque, quando algumas pessoas tentam vencer o oponente usando diversos tipos de força ou intimidação, como ataques verbais que incluem boatos e difamação, dizer mal da pessoa, espalhar coisas para atingir a pessoa. Pode passar à violência física e pode até ser tentativas de prejudicar a pessoa profissionalmente ou até financeiramente. Alguma coisa que prejudique, que magoe essa pessoa. E tudo isto só aumenta o conflito, obviamente. Se há ali um problema, esse problema fica aumentado. A seguir, descendo um bocadinho mais na coluna, temos o litígio. Não é uma situação muito comum cá em Portugal, porque o livro é americano, eles lá têm muita mania de processarem-se uns aos outros. Aqui não é tanto uma prática portuguesa, mas é quando a pessoa quer levar dela adiante e se não vais por bem, vais por mal. Eu vou ao tribunal e um juiz vai-te fazer com que tu me faças isto, ou que tu me pagues isto, ou que tu me... Percebem? É quando querer ir pela força. E salvaguardo aqui o que é que a Bíblia nos fala quando há dois problemas entre crentes. Regra geral, assim a Bíblia nos diz, que não devem ser levadas questões a um tribunal civil, devem ser resolvidas na igreja, para que não seja dado um mau testemunho. Está bem? É isto que a Bíblia nos ensina. E há sabedoria nisto. O apóstolo Paulo falava aos Coríntios, mas não há entre vós crentes sábios que vos ajudem a resolver essa questão. Há sempre alguma maneira de a questão poder ser resolvida antes de chegar a este patamar e este registro, está bem? Portanto, esta é a questão do litígio e, uma vez mais, o fim da linha é também morte e é no caso do homicídio, que é quando tem situação de desespero para ganhar a disputa com outra pessoa, vamos eliminar, matar a outra pessoa que se está a opor. É assim que se explica aquelas notícias que nós vemos na televisão de um homem que matou a mulher. Estava a haver um problema, separaram-se, divorciaram-se, ele não lidou com aquilo, não sabia como é que havia de fazer. E qual é a lógica de a matar? É esta. É de que tu eras a minha oponente, não estavas a fazer o que eu queria e eu vou eliminar. Não faz sentido nenhum, certo? Mas, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas, essa parece ser a solução quando não é. E vale a pena ressalvar também de que, apesar de não ser esta uma prática comum aqui na igreja, não nos matamos uns aos outros, o sentido de homicídio para Deus é mais amplo do que o nosso. Porque Deus diz que quando eu tenho rancor no meu coração, ou quando eu desprezo alguém no meu coração, é como se eu estivesse a matar. Então, se calhar já andámos a disparar em uns tiros, não andámos? Se calhar já andámos a fazer aí alguns funerais de alguém, quando nós desejamos mal a alguém. E quem não? E quem não? Já vimos que temos um problema de guerra dentro de nós, não é? Então, o homicídio parece uma questão muito extrema,
E é, se vocês forem ver as duas pontas tem morte, é o extremo da linha. As outras, mais a meio, é aquela típica reação do fugir ou lutar, que é isso que os animais fazem, é isso que nós fazemos quando somos encostados contra alguma questão. Quando eu vos falava aqui de que estas opções de ataque podem ser uma pessoa aparentemente frágil, uma pessoa medrosa, uma pessoa insegura, é porque a pessoa tenta negar o problema, a pessoa tenta não enfrentar o problema, quando não consegue, passa do 8 para o 80 e corre em direção ao ataque contra aquilo que parece que é a oposição. E também não é sábio, obviamente. Nenhuma das soluções está correta, Deus não se agrada de nenhuma delas, vocês não pensem, aquele lado é melhorzinho, não é, porque não é lidar com problemas. Deus sabe como é que se resolve problemas e Ele pôs-nos na sua palavra. A maneira certa é de fazer à maneira de Deus, não como o mundo diz, não como eu acho melhor, não como eu me sinto mais confortável, mas como Deus diz. E se tu baixares um bocadinho mais, Dário, tem aqui o pacificador, que é o que está ali no meio, e é sobre isso que nós vamos falar. Se calhar já nos identificámos aqui com uma das pontas. Eu costumo reagir assim, ou eu costumo... E percebemos que não é por aí a solução. Como é que poderá ser, então, a solução? Começar por dar 3 respostas aos conflitos, que são 3 respostas que são para ser resolvidas pessoalmente e individualmente, ou seja, eu e a pessoa, está bem? Ter sempre o cuidado de que problemas, não é por a gente os espalhar, que eles vão resolver, pelo contrário. Eu não gostava nada que eu tendo um problema com alguém, sei que toda a igreja já sabia, tinham estado a falar disto das minhas costas, nunca resolve nada, minhas queridas. Portanto, começar sempre por oração e começar sempre por adressar a questão com a pessoa em concreto, para que o problema seja resolvido. Até porque eu chegar ao pé da pessoa e dizer assim, olha, eu ainda não falei com ninguém, só com Deus sobre esta questão e quero resolvê-la contigo. É completamente diferente dizer, olha, já falei com algumas pessoas que me dão razão. Não ajuda, não é? Não ajuda. Portanto, sabiamente, devemos ter essa cultura. Eu já ouvi falar e explicar, eu sei que não é fácil, mas será uma boa direção nós não falarmos de nada em que nós não fazemos parte do problema nem fazemos parte da solução. E quando nos vêm falar alguma questão, irmã, eu não sou parte nem do problema nem da solução, por isso não quero ouvir. Porque isso é boatos, porque isso é espalhar. É para não orarmos. Às vezes isso é uma capa para outras coisas. Portanto, quantos problemas seriam poupados ou quantas opiniões seriam mudadas se ninguém me tivesse dito nada daquela pessoa? Não foi nada comigo, mas disseram. Aquela uma vez já disse não sei quem é o outro. Sério? Olha ele tão sossegadinho ao domingo, quem diria? Mas não foi nada comigo, não foi nada que eu assisti, não foi nada que me envolveu. Porquê é que eu tinha que saber disso? Mudou a minha opinião de olhar daquele irmão ou aquela irmã. Então, cuidado com o que falamos, com o que dizemos. Se nós orássemos mais do que falássemos umas com as outras sobre, às vezes, algumas questões, o reino de Deus crescia muito mais. E temos cuidado com isso. Conflitos são para ser resolvidos entre a pessoa A e a pessoa B, ou a pessoa C, se estiver envolvida, e não espalhar por muito mais. Está bem? Ou não espalhar muitos pormenores. Posso, às vezes, procurar um conselho sem especificar, sem dizer, mas salvaguardar aquela pessoa. Até para que depois eu possa perdoá-la. Imaginem o que é. Então como é que foi aquela situação que tu tinhas com aquela pessoa? Não, já está tudo bem, já perdoei. Mas o que ela fez foi sério. Estou a ver a pessoa alimentar ali. Aquilo já estava resolvido no meu coração. Se eu fiz corretamente na presença de Deus, estava resolvido no meu coração. E agora vou continuar a alimentar aquilo porque eu espalhei por outros. Então, muita atenção. Estas 3 possibilidades começam pela principal, que é passar por cima da ofensa. Há coisas que são tão insignificantes que não vale a pena estar a arranjar um problema por isso. Porque a pessoa me disse aquilo, porque a pessoa me fez aquilo. Aquilo é sério. Daqui a uma semana aquilo tem algum peso na tua vida? Não. Então vamos ultrapassar isso. Vamos passar por cima dessa questão. A Bíblia diz-nos isso. Sofre o dano. Se não é uma coisa assim tão séria, se não é assim tão grande, passa por cima. E o passar por cima implica também eu não falar mais sobre o assunto, porque já passei por cima, eu não remoer e não guardar rancor dessa situação. É saber perdoar. Passou por cima, ficou para trás,
já não está na minha vida, já não faz parte da minha vida, porque aquilo ficou para trás. E é pensarmos sempre na ótica de que Deus nos diz, Deus perdoa-te tanto, e Ele ultrapassa as coisas e faz com que tu continues a andar para a frente. Quem és tu para estar presa a coisas de para trás? Anda para a frente, Deus já te perdoou muito mais. E se calhar já há pessoas que te perdoaram a ti coisas muito mais graves e tu estás a ganhar rancor de uma coisinha que não é assim tão grave. Isto resolve a maioria dos problemas. Passar por cima da ofensa não é assim tão grave. Mas se a ofensa é séria ou se causou danificou o relacionamento, nós não ficamos bem. Isto tem que ser resolvido. Então aí tem que ser resolvido com a reconciliação. Reconciliação é as duas partes fazerem paz. A palavra pacificadores em hebraico quer dizer, eu tenho aqui, completar ou reconciliar. Então pacificador é isso, vamos consertar o que é que está errado, vamos completar o que é que está em falta e vamos reconciliar. Reconciliar sempre com a base bíblica do Evangelho. Nós temos o Evangelho da Graça que nos explica como é que Deus reconciliou com o mundo, como é que Deus perdoou tudo em Cristo. E é por aí que eu tenho que ir também nesta reconciliação. Eu vou falar com essa pessoa e não vou fazer o papel de vítima, porque para haver um conflito pode haver 99% de um lado, mas há 2% do outro. Há sempre alguma coisa do outro lado também. Há sempre alguma coisa que eu tenho culpa. Mas não seja a maneira como reagi, mas não seja a maneira como não reagi perante a situação. Então, em vez de irmos para as negociações e irmos logo com aquela de que tu és o culpado e eu sou a certa, vamos entrar em negociações, vamos na postura correta, vamos resolver, vamos nos reconciliar. O que é preciso fazer para nós nos reconciliarmos? E vamos por aí. Então, tem que haver confissão, da mesma maneira que do outro lado tem que haver alguém que admita alguma coisa, eu também tenho que admitir, dizer, olha, perdoa-me, mas não seja porque no meu coração ganhei rancor a ti este tempo todo, enquanto não falei contigo, porque não lidei com isto bem, perdoa-me. Saber pedir perdão, saber pedir, fazer a correção do que não está bem e depois saber também perdoar, esquecer, pôr para trás, não deixar que aquilo doa, não deixar que aquilo magoe. O exemplo bíblico que nós temos, irmãs, aquela parábola que o Senhor Jesus contou, daquele governante que perdoou aquele dinheiro todo, àquele servo, e que depois aquele servo vai e pega um que lhe devia muito menos, nem 10% daquilo, e cobra-lhe. Aqui a lição é, Deus perdoou-te tanto, e tu não és capaz de perdoar um bocadinho? Deus te perdoou uma dívida que tu nunca ias conseguir pagar, e este irmão faz uma coisa que pode não ter sido correta, mas é tão pouco comparado com o que Deus te perdoou e tu não consegues perdoar, então pede a Deus, Deus ajuda-me a saber perdoar, ajuda-me a perdoar como tu perdoas, porque Deus quando te perdoa não lança em cara, pô não. Alguma vez vocês chegaram na presença de Deus e diz, hoje vens cá, mas ontem não apareceste. Deus faz isto, Deus faz este tipo de acusações, mas nós fazemos, porque não sabemos perdoar. Então pode até ser humanamente legítimo que não sabemos perdoar, mas temos um Deus que o sabe e que quer ensinar-nos e quer nos ajudar a fazê-lo, porque temos o seu Espírito em nós. Então a primeira parte do processo é passar por cima, se der para passar por cima. A segunda parte do processo é a reconciliação, que é a parte mais importante de restaurar aquele relacionamento. E por fim, pode estar até o problema relacional resolvido, mas pode ter que haver negociações, ou seja, imaginem que o que está em causa é um bem, é dinheiro, é uma propriedade, é alguma coisa. Tem que haver negociações para que depois as duas partes fiquem satisfeitas com a decisão final, está bem? E termos aquela passagem de Filipenses 2:4 que fala de que não pensemos nos nossos interesses, mas propriamente nos que são os nossos, mas nos dos outros. Pensamos no bem dos outros, pensarmos em não prejudicar os outros, pensarmos em ficar bem, porque aquele relacionamento é mais importante do que isto. Eu ser irmã e irmão com alguém é mais importante, e estamos a falar aqui no âmbito da igreja, mas isto aplica-se obviamente fora da igreja também. Mas às vezes estas três possibilidades não dão para acontecer, então temos que pedir ajuda de fora, aí já não são duas pessoas a resolver o problema, temos que pedir ajuda de fora. E as outras três opções são mediação,
Se duas pessoas não conseguem chegar a um consenso em privado, pedem ajuda a uma ou mais pessoas fora do problema, para não haver partes, tomar partes, para ajudar a comunicar mais efetivamente e a explorar possíveis soluções. Às vezes alguém de fora consegue pensar uma solução que alguém dentro não consegue. Então é pedir a essas pessoas, ou uma pessoa ou mais pessoas para ajudarem. Essas pessoas podem fazer perguntas, podem dar conselhos, mas elas não resolvem o problema. O problema é entre as duas pessoas, certo? Estou ali para mediar, para aproximar os lados, muito bem? Quando isso não dá, então tem que haver uma questão que é arbitragem, que é quando entre as duas partes não existe um acordo voluntário, então tem que saber pedir ajuda a alguém que é mesmo um árbitro, que vai pôr ordem e vai dizer, então tu fazes isto e o problema fica resolvido assim. Não é o ideal, não é? Alguém de fora a resolver o problema, mas há situações em que os dois não estão a chegar a consenso nenhum e estão a fazer mais ataques do que negociações. E por fim, é isso que a Bíblia nos ensina, a última possibilidade é a responsabilização, que é quando alguém que se diz que é crente, mas não está a seguir as coisas de Deus, nem quer fazer o que está certo, tem que ser levado à disciplina da Igreja, para que sejam as autoridades na Igreja a corrigirem essa situação e, de preferência, quando essa pessoa é disciplinada, é com o objetivo de restaurar, não é afastar. É isso que o apóstolo Paulo ensinou à Igreja de Corinto, é afastá-la para que ela perceba como precisa da Igreja, perceba como precisa de Deus e possa depois regressar e ser recebida em amor. Esta é a última das possibilidades e essa pessoa, às vezes, pode não regressar, não é? Às vezes há casos disso. Pessoas são disciplinadas e que se afastam, ficam magoadas, melindradas, seja como for, o conflito pelo menos foi resolvido de acordo com a hierarquia na Igreja, tá bem? Isso também é correto. Por fim, mesmo para terminar, até porque eu falei muita coisa, podes puxar para cima outra vez para ver aquela linha, isso, esta aqui. Há maneiras corretas de resolvermos conflitos e há aquelas que não são. Há conflitos que são pequeninos e há aqueles que não são. Mas nós podemos ver os conflitos como uma maneira que Deus agir e resolver uma coisa que não está bem. Sabem quando nos dói uma coisa nós vamos ao médico? Às vezes quando há um problema e um conflito é para resolver uma coisa que não estava bem e Deus chamou a atenção para aquilo. Deus não fez aquilo, porque nós sozinhos sabemos fazê-los. Mas Deus pôs ali a luz em cima que é para nós tomarmos atenção àquilo e resolvermos. E se nós começarmos a ver que os conflitos são assim, à ótica de Deus, nós deixamos de os chamar de problemas e passamos a chamar de oportunidades. Porque assim podemos resolver as coisas e fazê-las bem, com a ajuda de Deus. Ninguém está mais interessado em resolver conflitos do que Deus. E se nós temos esta ajuda da parte dele, se temos a Bíblia, que é essa fonte de sabedoria, temos o Espírito de Deus dentro de nós e temos um corpo para nos ajudar a sarar estas questões, quão bom nós seremos como igreja se nós soubermos lidar com os conflitos quando eles surgem na altura. Não deixar aquilo maturar e ficar, resolver na altura. Aquilo que tu me disseste ontem. A Bíblia, quando fala da ira, já falei isto na escola dominical, agora podia perguntar às minhas alunas. Quando diz da ira, não deixes o sol pôr sobre a tua ira. Porquê? Não deixes o dia terminar sem tu resolveres. Porque aquilo depois vais lá para o dia a seguir e vai-te custar muito mais resolver e vai-te custar mais na relação resolveres amanhã do que hoje. Desculpa lá, aquilo que tu disseste há bocado era o quê? É que eu percebi que tu disseste assim. E a pessoa, não era isso que eu queria dizer, espera, era... E o problema resolveu-se. Aquilo que tu me disseste ontem, e a pessoa já não se está a lembrar do que é que disse ontem, é resolver na altura, é tão melhor. Às vezes pode parecer que é chato, olha, lá vem ela com aquelas conversas, então diz lá o que é que foi desta vez. Mas se a pessoa quer lidar com o problema na altura e quer resolvê-lo, é melhor. Os relacionamentos valem isso, irmã. Os relacionamentos valem isso. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Tão saudáveis que eu sou capaz de chegar ao pé da pessoa e dizer, olha, eu não gostei daquilo como tu disseste há bocado, o que é que se passa? E a pessoa vai, desculpa lá, foi aquilo uma coisa no trabalho, e eu vou perceber o contexto e vou poder ajudar a pessoa a dizer, mas tens de ter cuidado com isso, porque já viste uma pessoa que não tem culpa de nada levou com isso. Vamos orar juntas, vamos resolver isto, vamos processar o que é que está a passar,
que é que está aí guardado que não devia estar guardado? E se nós soubermos fazer isso, vai haver saúde no nosso coração e vamos espalhá-la também. Porque as pessoas vão ver e os descrentes vão ver. Porque uma das coisas que mais humilha a igreja é a maneira como os crentes lidam uns com os outros. E os descrentes olham para nós e dizem, isto é que são igreja? Isto é que são irmãos? Então, comecemos a fazer isto dentro da casa, mas levemos lá para o mundo também, para o trabalho, para os nossos familiares descrentes, para os nossos colegas, para os nossos amigos. É assim que eu lido com problemas, é assim que eu lido com dificuldades, é assim que eu lido com conflitos. Eu resolvo-os. Com a graça de Deus, eu resolvo-os. Amém, irmãs? Amém. Se Deus quiser, depois vamos continuar a falar um bocadinho mais deste assunto. Para mim isto fascina-me, porque eu gosto destas coisas do querer resolver. Mas eu percebo que às vezes não é fácil e percebo que às vezes não é natural em nós. Mas Deus quer que nós sejamos pacificadores. E se Ele quer é porque é melhor para nós. Então, vamos fazê-lo, está bem? Com a graça de Deus, com a ajuda, com a oração. E às vezes nós não precisamos dar pormenores assim, irmã, ora por mim. Ora por mim. E quando aquela irmã está a orar e a dizer o nosso nome, Deus sabe que nós estamos a precisar de sabedoria para lidar com aquilo. Mas não espalhamos, não divulgamos, não ganhamos adeptos. Ah, sim, tens toda a razão, nós gostamos disso. Que alguém nos dê assim palmadinhas nas costas e nos diga que nós somos coitadinhas e que fizeram-nos mal. Façamos justiça. Aquele capítulo de Romanos 2:12 diz: não fazemos justiça nem queremos vingança, porque o Senhor é que diz, minha é a vingança, eu retribuirei, eu vou acertar contas. Não és tu, eu vou. E com Deus ninguém brinca, não é? E Deus sabe a medida certa de tudo. Deixamos isso para Ele. E em nós fica o perdão, que é o mais importante, está bem?